boa noite. O ICL Notícias, segunda edição de hoje é especial. Sabe por quê? Porque hoje é a última sexta-feira do ano de 2024 e nós estamos de plantão para te deixar muito bem informado, porque as notícias, amigos, não param. Olha, temos mais um capítulo do rolo das emendas. A gente também vai fazer um balanço do que rolou nas redes sociais ao longo do ano de 2024 e também vamos falar sobre o importante papel do STF na nossa democracia. E para conversar sobre esses assuntos, no programa de hoje, dia 27 de dezembro, vamos conversar com Gilberto Maringoni, Valber Agra, Pedro Barciela e também o professor Lindener Pareto. E quem está comigo aqui neste programa de hoje, o último de sexta-feira do ano, é Rodrigo Viana. Oi, Rodrigo, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Última sexta-feira em que a gente está junto aqui no nosso ICL Notícias, segunda edição. Além desses temas que você destacou aí, eu acho que o principal é, olha, na véspera do ano novo, ainda disputa entre judiciário, legislativo, o ministro Flávio Dino. É incrível, né? Quando era ministro da Justiça, no Poder Executivo, ministro do Lula, ele tinha um papel fundamental e agora como ministro do Supremo Tribunal Federal também. Mas além destas notícias que nós vamos trazer já com nossos convidados, eu destacaria dois fatos internacionais. Caiu hoje, né, foi dissolvido o parlamento da principal economia europeia, a Alemanha. O presidente da Alemanha dissolveu o parlamento, uma crise política prolongada na Alemanha, e em fevereiro de 2025 teremos eleições antecipadas. O governo atual era de centro-esquerda, social-democrata, terminou a era do governo social-democrata, e o favorito para ganhar a eleição, os favoritos são os conservadores. O que chama a atenção na Alemanha é que, além dos conservadores tradicionais, aquele partido antigo da Angela Merkel, né, que está como favorito, a extrema-direita, herdeira do nazifascismo na Alemanha, vejam só, deve ficar em segundo lugar, dizem as pesquisas eleitorais. É para a gente ficar de olho. Maior país, maior economia europeia em crise política e com a extrema-direita avançando. E, de outro lado, na África, um país com o qual o Brasil tem muitas ligações, especialmente pela língua portuguesa e pela herança cultural, né? Moçambique. Moçambique está em crise gravíssima, Roberta. O candidato derrotado nas eleições em Moçambique não aceitou o resultado, deu uma de Bolsonaro. Diz que não aceita os resultados, chamou os apoiadores para a rua. Mais de 200 mortos já em Moçambique. E nós vamos falar já sobre o perfil deste moçambicano derrotado. Ele é bolsonarista. Ele se diz admirador de Bolsonaro, de Trump, perdeu a eleição e disse que não aceita. Nós já conhecemos essa história. Só que lá no caso de Moçambique está gerando uma crise ainda mais grave do que aconteceu no Brasil, no 8 de janeiro, e mais grave do que no Capitólio, nos Estados Unidos. O país está à beira de uma guerra civil. Vamos acompanhar, vamos trazer mais detalhes sobre o que se passa nesse finzinho de ano, também num país de língua portuguesa, da comunidade de língua portuguesa, Moçambique nos preocupa bastante. O Venâncio Mondlane é um pastor evangélico, admirador de Bolsonaro e Trump, perdeu a eleição e não aceita os resultados. Daqui a pouco a gente pode trazer mais detalhes, mas só para mostrar como a extrema-direita segue ativa e segue gerando tumulto mundo afora. Na Alemanha, o risco da extrema-direita se fortalecer nas eleições parlamentares de fevereiro, e em Moçambique, uma extrema-direita que perdeu a eleição e que não aceita o resultado, repetindo o que já foi feito por Bolsonaro, pelos apoiadores dele, pelo menos, e por Donald Trump na invasão do Capitólio. São alguns dos destaques internacionais para a gente trazer daqui a pouquinho. Gilberto Maringoni, né, vem comentar temas internacionais com a gente. Ele que é um especialista nisso, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Mas antes disso, os assuntos aqui do Brasil, né, Roberta? O noticiário quente, apesar desse intervalo entre Natal e Ano Novo, notícia quente, choque entre os poderes legislativo e judiciário. Roberta. Aproveitar que você falou em judiciário, Rodrigo, as notícias vêm assim, dessa esfera de poder, né? Vem exatamente do judiciário, porque, por exemplo, Luiz Roberto Barroso delimitou as regras para o uso de câmeras corporais da polícia, né? Também um fato que aconteceu aqui, em plena semana de Natal. Temos o ministro Flávio Dino trabalhando, né, nessa novela que é o rolo das emendas parlamentares. Temos também Xandão trabalhando, prendeu Silveira novamente.
sem contar, né, que ele não liberou o Braga Neto, né, da prisão preventiva, enfim, o STF trabalhando bastante e a gente aqui de plantão para acompanhar esse volume grande de notícias que geralmente não acontece muito nesse período, né, Rodrigo? É impressionante. Normalmente eu estou acostumado, você também, Roberta, mas no jornalismo, eu desde a minha época de reportagem, geralmente entre o Natal e o Ano Novo, infelizmente, tragédias, né, no Brasil, desde o barco, lembra? O Batomushi, que afundou no Rio de Janeiro em Ano Novo, deslizamentos em litoral, enchente. Olha, tem de tudo nessa fase entre Natal e Ano Novo. Mas dessa vez, notícias da política também, né? Notícias da política, e nós vamos falar sobre isso. Muito importante, o Flávio Dino está trucando o lado do Arthur Lira, do Centrão, não seguiu as regras que ele tinha delimitado para as emendas parlamentares, né? Enfrentou o judiciário, e aí o Flávio Dino está dizendo, truco, né? Vão ter que seguir as regras. Se não seguir, investigação da Polícia Federal. Então, é um momento de alguma tensão, nós vamos trazer mais detalhes já com o nosso Valber Agra, né? Que vai falar sobre esse tema, sobre o posicionamento do Flávio Dino, o confronto entre judiciário e legislativo, e também sobre a ação que ele ingressou em nome do PDT para cobrar que o Banco Central tenha uma postura mais coerente e mais transparente em relação aos juros, né? Daqui a pouquinho o Valber Agra vem falar com a gente sobre isso. É importante que a gente está falando desse rolo, né, das emendas parlamentares. Vale ressaltar também o posicionamento, né, do governo federal, que disse, olha, não vou me envolver, a AGU já decidiu que não vai se envolver e vai ficar entre a Câmara e o STF. Agora, também é importante a gente dizer, Rodrigo, que, de acordo com a Câmara, está tudo certo, né? O ofício está valendo, eles seguiram as regras, agora vão ter que provar. Porque, para o ministro Flávio Dino, não foi bem assim o que Arthur Lira falou e executou, porque a gente sabe que esse ofício passou, né? Foi passando em troca de apoio para temas importantes que precisavam ser aprovados pelo governo federal. Estou falando do pacote de ajuste fiscal e também do corte de gastos, duas pautas importantes que precisavam da aprovação da Câmara, que disse, aprovo, mas cadê o din-din, né? E o Flávio Dino deu um prazo que se encerra às 8 horas da noite de hoje, daqui a pouquinho, daqui a 2 horas, para que a Câmara dos Deputados explique quem foi o responsável por aprovar estas emendas de comissão, como ele chamava, é até um nome, porque comissão, emenda de comissão dá impressão, né? Comissão a gente sabe que tem um duplo sentido aqui no Brasil. Mas quem foi o responsável por aprovar a destinação de emendas de comissão que chegam a 4 bilhões e 200 milhões de reais? O Flávio Dino já tinha decretado a suspensão de pagamentos dessas emendas. E aí a Câmara deu um jeito de driblar a decisão. Então, é uma afronta do Poder Legislativo em relação ao Poder Judiciário. É importante a gente saber quais podem ser as consequências. Lembrando que o Arthur Lira está em fim de mandato, né, Roberto? Ele larga aí esta bomba para o possível novo presidente da Câmara resolver. E o Flávio Dino não. O Flávio Dino, né, tem o seu poder bastante afirmado nos últimos meses no Supremo Tribunal Federal. Roberta. É isso aí. Rodrigo, vamos receber agora o doutor Valber Agra para a gente conversar sobre essa tentativa da Câmara aí de destravar as emendas. Oi, doutor Valber, me ouve? Seja muito bem-vindo ao N2. Muito obrigado a todos. Ouço muito bem. Boa. Vamos lá, porque o ministro Flávio Dino deu um prazo que se encerra hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, para a Câmara dos Deputados explicar quem foi o responsável por aprovar a destinação de emendas de comissão, que chegam aí a 4 bilhões e 200 milhões de reais. Na segunda passada, Dino tinha suspendido o pagamento dessas emendas e pediu para que a PF apurasse a liberação desses pagamentos. E como o Rodrigo já falou, vale lembrar que a Câmara dos Deputados entrou com um recurso à suspensão de pagamento e que nega totalmente qualquer irregularidade. E claro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, também se manifestou sobre o assunto. Então, vamos ouvir o Lira e, na sequência, a gente ouve o doutor Agra. A reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação
das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta. O que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam a segurança e deram a segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal. Então, mais uma vez, a tranquilidade da Câmara, em nome dela, que todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Tudo que foi entregue à Secretaria de Relações Institucionais foi submetido à SAGE e a mais 4 ou 5 ministérios. Por fim, de novo, nós esperamos que com o fim do recesso natalino, todos possam ter esses esclarecimentos e peticionaremos ainda na manhã de amanhã ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Pois é, doutor Agra, tudo que se pede, né, e a Constituição solicita é a transparência no uso do dinheiro público. Agora, qual deve ser a resposta da Câmara pro Flávio Dino, já que ela defende que, como disse Arthur Lira, não há irregularidade, hein? Veja, Roberta, você, como sempre, inteligente. Por que isso? Porque a narrativa do presidente da Câmara ela é falsa. Porque a questão não é se as comissões estão agora funcionando ou não. Ele só, as comissões não estão funcionando para passar o pacote fiscal, para passar a reforma tributária. Não tem nada disso. O que está se pedindo é que elas indiquem quem são os beneficiados. Porque a questão das emendas, nesse vulto que é, veja, um país onde emenda parlamentar com 3 tipos ou mais de 3 tipos é quase a mesma rúbrica orçamentária do que nós temos para investimento, é a maior ou uma das maiores deturpações do republicanismo desde a proclamação da República, 1881. Veja só, isso é algo assim afrontoso. Aliás, 89, me perdoe. E aí você tem o que nisso? Você tem uma mentira. Porque o que é que se quer? É que indique quem está realmente fazendo ou direcionando essas matérias. Porque o Supremo ele não pode mexer no valor das medidas. Ele não pode mexer no direito das medidas, porque seria uma matéria interna corporis. Mas o Supremo tem o dever de dizer o quê? A Câmara dos Deputados e o Senado têm dever de transparência. Eles têm que garantir a rastreabilidade dessas medidas. Essas medidas são erário público. Então, o que está se querendo não é que as comissões trabalhem, porque aí seria se imiscuir numa matéria interna corporis, mas que deixe bem claro o direcionamento desse dinheiro público. O senhor acha, doutor Valber Agra, que isso pode desembocar numa crise mais séria ou vai haver uma negociação e os 3 poderes vão se acertar para que a execução do orçamento por parte nessa parte específica das emendas parlamentares, siga as regras que foram determinadas pelo Poder Judiciário? Não pode haver crise mais séria porque o Supremo não está se imiscuindo no direito das emendas. Está apenas dizendo, tu tem aí 4,2 bi, tu assim o faça, mas tu indique quem está recebendo e como está recebendo. Porque o que está se especulando aí, os meios de comunicação mais libertos, que parte desse dinheiro é para contemplar determinadas lideranças na casa, aliás, na Câmara, e essas lideranças não querem se expor a isso. Porque, veja, um país onde há emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, emenda disso e daquilo, é um país do achincalhe. Então, veja, e isso é admitido por deputados tanto de direita e de esquerda. É uma sinecura do parlamento que, infelizmente, beneficia a todos e a todas. É isso. E olha, ontem, quinta-feira, Flávio Dino fez um passo a passo e explicou a uma associação de municípios como abrir contas bancárias para pagar despesas de saúde
usando emendas parlamentares. O ministro também deu 10 dias à AGU, que é a Advocacia Geral da União, para explicar por que essas contas ainda não estavam abertas, a pedido dele, né? Desde agosto desse ano, o Dino já tinha dado esta ordem, né? Os municípios devem abrir contas específicas para receber transferências vindas de emendas parlamentares destinadas à área da saúde. E aqui fica muito claro que vemos novamente mais uma tentativa de rastreabilidade do uso do dinheiro das emendas. Agora, doutora Agra, queria conversar com você também a respeito da ação que o PDT apresentou ao STF, né, contra a última ata do Compom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, e foi publicada no último dia 11 de dezembro, que elevou a taxa básica de juros, que é a Selic, para 12,25% ao ano, elevou em 1%. O partido considera que a falta de transparência, aqui novamente citada a transparência, aos parâmetros utilizados pelo Copom para definir a Selic, e que a taxa, alta demais, está em desacordo com os interesses do país. O senhor foi um dos autores dessa ação do PDT. Queria te perguntar em qual estágio ela está e qual é o caminho que ela ainda tem pela frente. Os próximos capítulos, por favor. Veja, na área econômica, eu não tenho a menor dúvida que é a coisa mais monstruosa, mais teratológica que se faz com o povo brasileiro. Pra você ter ideia, 1% de aumento da taxa Selic representa alguma coisa em torno de 100 bilhões ao ano. 100 bilhões ao ano, sem falar na taxa de carregamento. E esse núcleo da inflação é um núcleo que ele não é atingido pelas taxas de Selic. Por quê? Que são preços transacionáveis, são preços que são fixados pelo mercado internacional, como as commodities. São preços que sofrem os influxos, por exemplo, do dólar, que são sazonais. Agora o dólar está num ataque especulativo muito forte, mas não tem condição estrutural de se manter nesse patamar. Nós sabemos disso. E outra, não há clareza nenhuma. O sistema financeiro, a Faria Lima, ela impõe ao país, aí veja, por que esses dois assuntos são conexos? De um lado, nós temos o acharque do orçamento pelo legislativo. E do outro lado, nós temos um acharque muito pior. Por que muito pior? Porque esse dinheiro não é usado em produção. O dinheiro do legislativo, goste ou não, tenha ganho de escala ou não tenha, ele é gasto aqui. Ou seja, ele modifica o sistema financeiro. Aliás, desculpa, o sistema produtivo. O do sistema financeiro, em nenhum modo. Então, o que é que o Partido Democrata Trabalhista vem a pedir? Que seja clarificado como são esses testes econométricos para verificar a subida. O país todo vai ficar adstrito a uma expectativa das taxas Selic, que aumenta o dólar, porque, veja, há um ataque especulativo do dólar, o dólar sobe, com base na subida do dólar, eu crio toda uma expectativa, exigindo mais 2 aumentos de taxa Selic de 1%. Isso é um crime. Nós vamos para uma taxa Selic maior do que a Rússia, que está em guerra. Então, não há razoabilidade, não há transparência, há um acharque total, e nós, que eu acho que qualquer pessoa não é ser de esquerda, não. É uma pessoa de não ser alheia ao processo civilizatório. Isso é a grande mácula do sistema distributivo brasileiro. Não é só o câmbio, não. É principalmente essa política monetária que contamina toda a nossa estrutura produtiva. Como é que uma reforma tributária benfazeja, com suas limitações, mas benfazeja, vai conseguir garantir o crescimento quando você, ao não fazer nada, você tem essa taxa de juros, que é uma das taxas de juros mais altas, tanto de forma nominal como real do mundo. É isso, Roberto, uma das mais altas do planeta, né? Sem dizer no aumento da dívida pública, que fica surreal, descomunal. O que mais me incomoda é que o argumento é muito ruim. Que diz, olha, estamos gastando demais. Quem está gastando é o sistema financeiro. Não, a dívida está ingovernável e a gente sobe o juro para tornar a dívida mais ingovernável ainda. E nós não temos o papel de alertar a população. Porque esse discurso, a gente deve ir para a rua com esse discurso. Dizer, estão mentindo a vocês, isso é mentira. O que estão fazendo é aprofundando o endividamento do Brasil. Isso é muito claro. E principalmente com a nova teoria monetária, onde o André Lara Rezende deixa bem claro que essa questão, esse artificialismo de juros, esses cálculos econômicos, tem sim viés ideológico.
Eu li a ação proposta pelo PDT, o doutor Valber Agra é um dos signatários, né? É um dos advogados que assinam esse texto em nome do PDT. Vocês trazem também, né, doutor Agra, o debate da Constituição, quer dizer, o Banco Central. A missão do Banco Central é não deixar a inflação escapar do controle. Tudo bem, ninguém quer inflação alta, foi um avanço para o Brasil você controlar a inflação lá no plano real, mas a Constituição diz que o Estado brasileiro tem que zelar pelo emprego, tem que zelar pelas boas condições sociais, tem que zelar pelo desenvolvimento. Tudo isso está na Constituição, são também valores constitucionais, né? Vocês falam, inclusive, na ação, que a maneira de agir do Banco Central está em desacordo, se não me engano, com o artigo 5º, não é, da Constituição, que estabelece alguns princípios. É porque é outra coisa que, se não for chocante, poderia ser hilária. Essa peça foi feita pelo nosso escritório e pelos advogados do nosso escritório. Eu, a Nara, o Lucas e a Daiane. Foi o grupo de forma imediata e os estagiários que, para conseguir advogado, para fazer essa peça na véspera dos festejos natalinos, é um pouco complicado. Mas veja, como é que a Constituição serve para todos, inclusive para o legislativo, e não serve para o sistema financeiro? Veja. E o que é mais interessante é que, quando nós vamos olhar a evolução, e ela foi distribuída para o ministro Fachin, que tem muita sensibilidade nas questões econômicas, nós temos que começar a discutir que essa Constituição econômica não é para inglês ver, não. Essa Constituição econômica está dentro da Constituição, são vários artigos, artigo 5º, artigo 170, bloco constitucional, aí você tem o 113, você tem vários, tem a questão de competência, você tem vários artigos, é um pupurri, é um verdadeiro pupurri. Aí você diga, a Constituição vale para o Legislativo, deve valer para o Judiciário, para o Executivo, mas não vale para o sistema financeiro. Eu posso arbitrar a taxa de juros, porque, veja, a política monetária é um dos elementos bases para um sistema que hoje nós somos, no mundo, o maior processo de desindustrialização desde a década de 80. Quem quer competir com a gente agora é a Alemanha, mas só que o fenômeno deles é um tanto mais recente, em torno de 3 anos. Mas veja, então, a Constituição não vale para Faria Lima? Então, isso é um absurdo que quer se fazer. É como se nós fôssemos normativamente uma capitania onde a Constituição serve para alguns e não serve para outros. Eles podem se furtar da aplicação da Constituição e sem argumentos, porque não há argumento. Os argumentos são os mais baixos, os mais torpes, ou seja, o desleixo de qualquer direito, de qualquer possibilidade do processo civilizatório para a população, principalmente as mais pobres do Brasil. E, doutora Agra, então, quais seriam os próximos passos depois da entrada dessa ação? De maneira prática, para a gente entender, até para alinhar as expectativas, né, em relação à clareza e à transparência desse processo financeiro. Vai ter um recesso, Uhum. Esperamos que seja recebida, esperamos que o ministro, como é um assunto complexo, e veja, nós não pedimos medida cautelar. Na especificidade, para quê? Para que nós não sejamos acusados de estar contribuindo para essa alta do dólar. Certo. Então, nós queremos que seja a discussão aberta, que o ministro convoque audiências públicas, dentro do que nós chamamos de processo estrutural, do novo processo civil estrutural, que a população participe, para deixar muito claro, porque isso vai deixar que esse processo é o quê? Um processo arbitrário, um processo que não tem uma ancoragem nem normativa, nem fática. A ancoragem é ideológica, é garantir um rentismo exacerbado. Eu não acredito que nós temos chegado num patamar onde o endividamento esteja tão alto e incontrolável. Incontrolável da dívida não é a dívida em si, é o motivo que leva a dívida a ser incontrolável, que são os juros altos. Então, audiências públicas, só para a gente concluir bem rapidinho, vai para o Fachin, a ideia é que seja encaminhado para o plenário e que seja um debate aberto para a sociedade, né? Para que se faça um debate público, né? Com audiências públicas e que ele marque para que o plenário do Supremo discuta isso.
porque o Supremo ainda é muito tímido nas questões institucionais referentes à economia. Porque tudo seria como se esse monstro sagrado, se esse santo de pé de barro, que faz toda a conjuntura de uma determinada elite brasileira, fosse intocável. Se criou-se uma casta no Brasil que é intocável, seja nos direitos e garantias, até mesmo na Constituição. Nós precisamos avançar para que a Constituição seja para todos. Eu queria dar os parabéns, né, Roberta? Acho que nós todos, né, pela coragem tanto do escritório do Dr. Valber Agra e também o PDT cumprindo um papel importante de levar essa discussão adiante. Roberto, que é uma discussão que pouca gente tem coragem de fazer. Como ele disse, parece que é algo sagrado, né? São as tábuas sagradas que você não pode abrir e ler para entender o que está acontecendo. Então, que se faça no Supremo, Roberto, é muito importante. Quando isso chegou, eu disse, mas mais uma ação para nada. E aí, o presidente licenciado Lucas disse, precisamos dar uma resposta. E veja, até para nós mesmos, para nós que vivemos, não, olha, é uma coisa intocável, porque o dólar, porque as variáveis... E essas variáveis, na verdade, elas seguem um diapasão que não é uma pitonisa. Pois, se fosse uma pitonisa, nós não estaríamos nesse mundo tão assolado de misérias e caos sociais. Perfeito, doutor Valber Agra. Muito obrigada, viu, por participar conosco dessa última sexta-feira do ano, aqui do N2. Botei ainda o paletó, viu? Botei um paletó para vir aqui. Roberta, Rodrigo, para vocês. Gente, chique é outra coisa, hein? Não, respeito a vocês e a audiência. E gostaria também de desejar a todo o público do ICL, a todos que fazem o ICL, todos, do mais simples ao mais impoluto, que esse ano nós possamos sonhar, porque querem nos podar a capacidade e a possibilidade até de sonhar. Essa é a questão mais forte. E mais, que os nossos sonhos se tornem realidade, porque que possamos lutar por eles, lutar decisões sempre. importantes agora em 2025, doutor Valber. Obrigada. Um ótimo 2025 para todos nós. Obrigado. Muito agradecido. É isso, né, Rodrigo? Sonhar, a gente já está sonhando há um tempo. Agora, precisamos seguir aí com os processos, né? Paulo Bonet precisa apresentar denúncia, enfim. Precisamos caminhar. Mas esse debate que o PDT, através do escritório do Dr. Valber Agra, está abrindo, é um debate fundamental, porque tem tudo a ver também com a execução do orçamento. Quando você sobe juros, um pedaço do orçamento é capturado pelos chamados rentistas. Quem tem papel da dívida aumenta a sua remuneração. Então, tem uma pressão e um pedaço do orçamento capturado por essa agente através do Banco Central, que ganhou autonomia. Esse debate tem que ser feito. Tem que ser feito. Eu acho muito bom que não seja por liminar, não é para gerar agitação, é para gerar um debate e vai ser no Supremo, como explicou aqui o Dr. Valber Agra. Roberta. Vamos chamar agora o Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais, para a gente falar um pouquinho sobre Elon Musk. Maringoni já está por aí? Boa noite, professor. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Uma alegria estar aqui nessa sexta-feira que tinha tudo para ser calma, mas a gente está aqui a 1h30 do prazo final que o ministro Dino deu para a Câmara, né, para responder aqueles 4 pontos. Então, nós estamos em tensão total. Eu nunca vi um intervalo entre Natal e Ano Novo tão frenético como esse, não só aqui, mas no exterior também. Pois é, recheado de notícias, né? Na pauta política, principalmente. Vamos lá, Maringoni, porque Elon Musk, o CEO, né, das empresas X, antigo Twitter, que a gente conhece, também da Tesla e da SpaceX, ele expressou preocupações sobre a situação econômica dos Estados Unidos, isso em uma declaração divulgada lá na sua rede social. E aí, segundo ele, o país pode enfrentar uma falência se não mudar a trajetória de crescimento da sua dívida interna. A dívida hoje chega a aproximadamente 201 trilhões de reais e está cada vez maior em meio à disparada do preço do Bitcoin desde a vitória de Donald Trump. Musk, que foi recentemente anunciado por Trump como seu futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental, chamou o crescimento desse déficit de insustentável. Maringoni, no Brasil, né, se um futuro ministro faz uma afirmação como essas, certamente o dólar dispararia, iria à lua, bolsa cairia. Mas parece que nos Estados Unidos funciona diferente, né? Porque lá não tem um dólar para disparar em relação à moeda local, né? Você está tendo um problema, uma disputa muito séria dentro do Partido Republicano, ou seja, dentro da direita e da extrema-direita dos Estados Unidos,
para ver os rumos da economia logo nessa largada do governo Trump. O governo Trump toma posse daqui a menos de um mês, dia 20 de janeiro, e já há uma disputa que está muito clara na Câmara, onde os republicanos têm maioria, na aprovação do orçamento da União, né, a possibilidade de, ou não, quer dizer, não vai haver o shutdown, quer dizer, a paralisia do governo americano, mas o que o Musk está colocando é se colocando como parte interessada nessa questão. Ou seja, é aquela parte interessada que vende dificuldades para colher facilidades. Qual é a dificuldade que ele está vendendo? Ele está vendendo essa afirmação que ele está vendendo hoje, de que os Estados Unidos podem falir, ele já falou isso no final de novembro. O primeiro tweet, o primeiro X dele, foi de 25 de novembro, e ele repetiu hoje ou ontem esse tweet, de que se a situação continuar como vai, os Estados Unidos vão falir. O que é algo absolutamente impossível. Eu vou repetir aqui, impossível. Porque o que quer dizer falir? Falir é eu ficar sem dinheiro para cumprir meus compromissos. Os Estados Unidos não tem como falir. Eles emitem não apenas a moeda na qual eles pagam essa dívida, ou seja, não é que pagam. Dívida, como falava o finado Delfim Neto, nisso ele tinha razão, dívida não se paga, dívida se rola, dívida se negocia. Quer dizer, os Estados Unidos não têm nenhum problema para pagar para o serviço da dívida, os juros da dívida, que, aliás, os juros baixaram nos Estados Unidos semana retrasada, de 4,50 para 4,20. Como eles emitem a moeda na qual eles financiam a dívida, como eles emitem a moeda do mundo. Então, não tem como eles ficarem sem dinheiro. É algo assim, ele está vendendo uma fantasia interessada. Por que interessada? Porque o Elon Musk, além dele ser um trilhardário, um homem que tem uma fortuna de 220 bilhões de dólares, uma das maiores do mundo, interesses em várias áreas, nas big techs, em alta tecnologia, tudo isso que a gente sabe, ele se tornou, nos últimos 4, 5 anos, um expoente político da extrema-direita. Desde que ele deu aquela declaração em 2020 sobre o golpe na Bolívia, dizendo o seguinte: olha, nós damos golpe onde quer que a gente esteja, falando para os bolivianos, né, vocês que se virem. Então, ele, como um agente político, ele está vendendo a seguinte ideia: os Estados Unidos vão quebrar. O que ele propõe como solução? Adotar uma Bitcoin, que é aquela Dogecoin, como parte do sistema de pagamento dos Estados Unidos. É uma moeda puramente especulativa, uma moeda privada, que desde a eleição do Donald Trump, há um mês e meio atrás, ela valorizou 140%. Então, ele está defendendo interesses dele, interesses da alta finança dos Estados Unidos. Tem nada a ver com preocupação de quebra dos Estados Unidos, interesse público, nada. Então, só para terminar, não quero me alongar demais, mas o Elon Musk está numa posição estratégica dentro do organograma do governo americano. Esse departamento de eficiência governamental, que ninguém sabe direito o que é, mas é uma espécie de ministério que pode mexer, extinguir áreas, abrir outras áreas do funcionamento da estrutura do Estado americano. Então é totalmente interessada essa fala dele. Completamente. Maringoni, é um prazer conversar com você aqui nessa última sexta-feira de 2024. A gente tem aí a posse do Trump se aproximando, 20 de janeiro de 2025, e eu queria trazer para você aqui, se você tiver como comentar, eu sei que são assuntos complexos, mas a extrema-direita continua avançando no mundo, né? Moçambique está passando por uma crise política. Moçambique é um país de língua portuguesa na África, com ligações culturais, enfim, e também linguísticas assim, com o Brasil. Teve uma eleição, o candidato derrotado, um pastor evangélico, admirador do Bolsonaro e do Trump, disse que não aceita o resultado e convocou o povo para a rua. Tumulto nas ruas, mais de 200 mortos em Moçambique, provocados por esse líder de oposição que é alinhado, ele se diz bolsonarista, admirador do Bolsonaro e do Trump. Então, aí é só uma demonstração de que isso chega também ao continente africano. E a Alemanha passa por uma crise grave. O parlamento foi dissolvido hoje pelo presidente alemão. O governo social-democrata acabou e a gente vai ter eleição em fevereiro. A direita e a extrema-direita estão na frente em todas as pesquisas. Então, o que a gente pode esperar de 2025? Eu trouxe Moçambique e Alemanha, eu sei que são assuntos difíceis de juntar tudo num comentário só, mas mais na perspectiva de a extrema-direita segue avançando. Você acha que a gente ainda não chegou no momento, começou um refluxo da extrema-direita?
O que você prevê para 2025 em relação a esse avanço da extrema-direita? Olha, Rodrigo, você tocou no problema mais grave da atualidade, né? Essa expressão na África da extrema-direita, de uma maneira ideológica, não que você já não tivesse elementos de extrema-direita em outros governos, mas no caso moçambicano, ele se aproxima, ele tem um ponto de contato com o que a extrema-direita venezuelana alegou. Eu não quero entrar aqui e debater o que motivou na Venezuela, mas é o seguinte, eu contesto o resultado de uma eleição, a eleição lá foi em outubro, a eleição, ele quer a anulação da eleição, a Renamo, a força do sistema-direita, novas eleições, quando não há nenhuma evidência de fraude, quer dizer, a Frelimo, que já governava o país, a Frente de Libertação de Moçambique, que fez a Revolução Moçambicana, continua no governo, e eles querem derrubar a força, provocando esse caos. Essa história de você provocar um caos artificial, e me parece que Moçambique, eu não sei tanto em detalhe, eu também, como vocês, estou acompanhando na mídia internacional, mas parece totalmente artificial, as cenas que a gente vê no vídeo, e conversando com pessoas de lá, essa sensação. Você cria o caos para depois vender a facilidade. Qual é a facilidade? Vamos zerar o jogo, realizar novas eleições. Eu sinto muito a gente não estar no melhor momento da diplomacia brasileira, que como um país que o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a independência ainda nos anos 70, o Brasil teria grandes condições, eu penso no Brasil da diplomacia ativa e altiva dos dois primeiros governos Lula, dirigidos por aquele trio de ouro da diplomacia, que era o Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia e Samuel Pinheiro Guimarães. O Brasil tinha totais condições de se colocar como mediador lá, para vocês terem uma ideia de como recuou a nossa diplomacia. Na Alemanha é uma tragédia, porque o AfD, o partido que pode ter, quer dizer, eleições parlamentares, é muito difícil você medir a preferência, porque são eleições fragmentadas. Mas a extrema-direita na Alemanha tem um nome, né? É nazismo. Ela vai crescer fortemente, podendo compor um governo, correndo risco. Vamos ver daqui até fevereiro como vai. Mas esse é o mundo em que a extrema-direita venceu uma potência hegemônica, nos Estados Unidos, em que está na Itália, em que avança na França. A instabilidade política na França tem como pano de fundo também essa sombra da extrema-direita podendo vencer as próximas eleições presidenciais. E, repetindo sempre o óbvio, a extrema-direita está na Argentina no governo, a extrema-direita está no Equador com o Noboa, está em El Salvador com o Bukele. Nós, então, estamos num mundo, esse cerco, esse avanço, toda essa questão do Elon Musk faz parte desse caldo de cultura. Eu li outro dia um artigo, não me lembro de quem, no site, no Outras Palavras, comparando a conjuntura atual com a de 25 anos atrás, na época dos fóruns sociais mundiais, que você, Rodrigo, participou, eu não sei se você participou, Roberto, em que parecia assim, outro mundo é possível, né? Então, os governos de centro-esquerda estavam se elegendo na América Latina, mesmo com a eleição a gente tinha a eleição do George W. Bush nos Estados Unidos, mas as manifestações contra a guerra no Iraque, eu me lembro na época, em 2003, se falava, é a maior manifestação de massas da história, 25 milhões de pessoas no mundo se mobilizaram para ir contra isso. Então você tinha uma resistência ao avanço do conservadorismo. Hoje nós estamos numa situação diferente. Superar essa quadra autoritária, antipovo, concentradora de renda, racista, tal, é a tarefa principal da democracia e dos democratas ao redor do mundo. Deu para juntar no mesmo, né, Roberto, na mesma passada, assim, o tema do Elon Musk e do Trump com esses outros que eu acabei de trazer. E não nos esqueçamos, o segundo partido hoje, só para ver, na Inglaterra, é o partido de extrema-direita também, daquele Nigel Ferguson, se não me engano. Não, Nigel Ferguson, é o candidato de extrema ultranacionalista, anti-imigrante e tal. Então, na Inglaterra também você tem esse avanço. Pois é. Novos tempos, né, desse avanço da extrema-direita, não só na Europa, né, na América, como também na África, como contou aqui o Rodrigo, a gente acabou de conversar sobre isso. Gilberto Maringoni, nessa última sexta-feira do ano, vou te desejar um 2025 daqueles. Daqueles é duplo sentido, hein? Daqueles bons, daquele bom. Realizações. Gente, muito obrigado. Ótimo ano novo, apesar do mundo que nos cerca. Pois é. Estamos aqui, estamos na resistência. Um beijo. Obrigado. Boa passagem de ano aí. Valeu.
Ó, Rodrigo, vamos fazer um balanço do que bombou nas redes sociais? Para conversar com a gente agora, eu vou chamar ele, Pedro Barciela. Nosso Chega mais. especialista nisso. É isso aí. Oi, Pedro. Boa noite, Robson, boa noite, Rodrigo. Prazer falar com vocês, com todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira, pré-ano novo. Pois é. Pedro, vou trazer algumas dúvidas que certamente estiveram na cabeça dos brasileiros aí durante o ano de 2024. E claro que, como elas ficam registradas, a gente sabe quais são um pouco. Por exemplo, foi muito acessada a pergunta: como fazer para justificar o voto? Deu para ver que muita gente tentou essa saída. Outro assunto que rolou é: o que é escala 6x1? Teve uma outra pergunta forte que foi: por que o X foi banido no Brasil? Agora, Pedro, não só de dúvidas vive a internet. Então, eu queria que você contasse para a gente quais foram também os temas que movimentaram as redes. Fazer um balanção aqui desse ano de 2024, por favor. Claro, perfeito, Robson. Bom, esses pontos que você levantou é interessante porque a gente consegue correlacionar eles com diversos momentos, episódios que aconteceram ao longo do último ano, né? O caso do como justificar o voto, por exemplo, vai se correlacionar de fato com o aumento em muitas cidades, com a ausência de pessoas votando, se a gente comparar com a eleição anterior à pandemia. Então a gente teve a manutenção em muitas cidades, em muitas capitais, de um volume baixo de eleitores, né? Mesmo sem as dificuldades que encontrávamos ali durante a pandemia. A gente vai ter também como as buscas, em todas elas, do como fazer outras questões, ali a mochila maluca, a média do Enem, iPhone, por aí vai, mas a gente vai ter também essa preocupação, por exemplo, do como fazer o empréstimo do Bolsa Família. Quando a gente vai para esse tipo de análise aqui do Google, Robson, é interessante porque é aquela busca que não necessariamente a pessoa vai lá e fala para todo mundo ouvir no X, no Facebook, no Instagram. São dúvidas que, de fato, as pessoas têm e elas não querem publicizar, né? Então, quando a gente tem essa questão de como declarar o voto sem ter votado ali, como a gente tem essa questão do Bolsa Família, quando a gente tem a questão também do X, as pessoas tentando entender o que aconteceu, por que isso de fato impactou na vida delas, o Google, como uma possibilidade para fazer esse tipo de análise, ele é de fato muito interessante. Muito bacana. Olha, Roberto, é que as telas passaram tão rápido, quem está só nos ouvindo, seria interessante até quem puder olhar para a tela, porque a gente fez aqui, separou, né, fez um quadrinho com os temas que foram mais pesquisados pelos brasileiros, né? Então você tem várias maneiras, tem o porquê, tem perguntas que começam com porquê, tem perguntas que começam com o que é, e tem perguntas que começam com como fazer, né? O famoso como fazer para justificar o voto, como fazer o imposto de renda. Mas na tela dos porquês, né? Tem algumas assim, por que Vanessa Camargo saiu do BBB? Essa a gente salta aqui, que não é tanto a nossa praia. Mas tem lá, porque o Rio Grande do Sul inundou, é a pergunta de número 5, por que Irã atacou Israel, por que o X foi banido do Brasil. E essas perguntas, só para a gente entender, Pedro, são perguntas que você selecionou, que tem um aplicativo que seleciona. Como é que se faz isso aqui? Como é que você estabeleceu essas perguntas aqui para a gente? Perfeito, Rodrigo. Esses são dados fornecidos pelo próprio Google. O Google está aberto para quem quiser, ele abre para você ver quais foram as tendências, as trends do Brasil. Google Trends, não é? Google Exato. Trends. Perfeito, Robson, perfeito. Não só do Brasil, mas você pode ver dos Estados Unidos, você pode ver do mundo. A gente vai ter no mundo, por exemplo, um dos termos mais buscados que tem relação com o Brasil foi, de fato, a morte do Silvio Santos. Mas outros temas vão ser compartilhados entre o Brasil e o resto do mundo, como as Olimpíadas, como foi o caso do Elon Musk, uma das figuras mais buscadas lá nos Estados Unidos, como vocês estavam falando com o Marigoni, pelo seu papel na eleição, aqui pela questão da suspensão da plataforma. No Brasil, a gente vai ter essa questão do Rio Grande do Sul como um dos principais acontecimentos, não apenas o porquê inundou, mas também um dos principais acontecimentos do Brasil, parece que foi há muito tempo atrás, né? Mas de fato foi algo que não apenas impressionou pelo volume de chuvas, de água, claro, mas também de ocorrências de pessoas debatendo. Eu lembro que na época eu fiz uma análise e foi algo assim para mim impressionante, que a gente fala muitas vezes, né? Vanessa Camargo não importa não está na nossa seara, digamos assim, né? Deolane não está na nossa seara, mas foram figuras que lá, quando a gente analisava as inundações, elas geraram o maior volume de interações sobre as inundações. Então,
naquele momento, eu lembro de fazer um recorte no pico de análise sobre o Rio Grande do Sul, que eles geraram 10 vezes mais interações do que atores políticos quando falavam sobre o Rio Grande do Sul. E 7 vezes mais interações do que a própria imprensa cobrindo o Rio Grande do Sul. Então, é um peso importante que a gente tem que ter nessa análise. Não, eu ia só pedir para o pessoal colocar a tela número 1. Ele está falando da tela número 1, os acontecimentos. Não é isso mesmo. Obrigado, gente, a nossa produção aqui. Então, ele está citando, quer dizer, entre os temas mais citados nos Google Trends de 2024, Olimpíadas no Brasil, né? Os Google Trends no Brasil. Olimpíadas, eleições e inundações do Rio Grande do Sul estão ali no top 3, né? Depois você tem Jogos Paralímpicos, ali mais um pouco para baixo, onda de calor excessivo, né? A gente até esquece disso, mas teve um momento em que o Brasil todo estava bufando e, enfim, sofrendo com aquela onda de calor impressionante, né, Roberto? Então, é uma chance. No passado, as pessoas assistiam a retrospectiva da Globo, né, para ver como é que tinha sido o ano. Hoje, a gente vai para os Google Trends e fica olhando quais foram os acontecimentos mais marcantes. Mudou um pouco, né? Um pouco. Tem uma tela 3 também que é bacana, que pergunta o que é. E aí, a gente pode trazer um assunto bem importante, uma pauta da esquerda, que é o que é a escala 6x1, por exemplo. Né? Sim, a 2, né? Exatamente, na tela 2, o que é a escala 6x1. A gente pode destacar também o que é suplente de vereador, o que é racismo estrutural, ou seja, importante, né? Esse tema está aqui como terceiro colocado na pergunta o que é, porque foi de fato uma pauta que veio da esquerda, não foi um contra-ataque, digamos assim, né? Não Essas foi nada... duas, né, Pedro? Tanto o que é a escala 6x1, muito bem lembrado pela Roberta, e o que é racismo estrutural, são pautas da esquerda, né? São pautas dos setores progressistas. Aí o que é a escala 6x1 parecia que ia ganhar assim um tamanho, acabou não ganhando, né? Apesar desse empuxo inicial nas redes, né? É isso, mas é algo que é interessante, principalmente o caso da 6x1, Hobbes, Rodrigo, porque é algo que aconteceu agora nessa reta final de ano, digamos, né? Então, quando a gente está falando aqui de Calabresa, a gente está falando da escala 6x1 à frente de um tema que estava ligado ao Big Brother e que aconteceu lá no começo do ano, e ainda assim, a escala 6x1, mesmo presente com mais intensidade nessa reta final, ela de fato foi um tema que muito mais importante, eu acredito, que é o que vale a pena do Google aqui, muito mais do que as pessoas falarem, do que a esquerda falar, do que nossos atores falarem, é o fato de a população lá na ponta ter sido impactada por esse conteúdo e falado, o que é isso? Do que eles estão falando? Será que isso está dialogando com a minha realidade, com o meu dia a dia? Não só no caso da escala 6x1, mas também no racismo estrutural. São as pessoas, de fato, indo buscar informações, uma informação que contrasta muito com aquela percepção de alguns atores da imprensa ou da sociedade, de que a população não está acompanhando nada, de que as pessoas não estão interessadas. Estão sim, elas estão não apenas prestando atenção, mas buscando como isso impacta no dia a dia, buscando maiores informações. Muito bom, Pedro. A gente tem mais ainda 2 telas, né? Que são aquelas telinhas das palavras mais faladas, as palavras fortes. Vou pedir para a nossa produção colocar para a gente olhar o print da tela 6. Isso, a 6 e a 7, Pedro. Perfeito, Robson. Por que isso é interessante? A gente teve um momento pensando em análise de redes sociais que foi muito marcante nesse ano, que foi a suspensão do X, antigo Twitter, aqui no Brasil. A gente trouxe depois um gráfico que mostra o impacto disso, pensando na plataforma do Elon Musk, mas essa nuvem de palavras ela é composta pelas palavras que os próprios usuários utilizaram para se autodescrever no X, no antigo Twitter. Então, a gente vai ver aí, pensando aqui nas pessoas que publicaram no X ao longo de todo 2024. Então, como que elas se definiram? Tem Flamengo, tem Corinthians, sou, fã, amo. Tem e o outro tem ali também. E aí a gente vai comparar essa tela, que é do ano inteiro, com o que ficou no momento que o X, antigo Twitter, foi suspenso do Brasil, para mostrar o que ficou de usuários durante aquele período de um pouco mais de um mês ali. A gente vai ver já um campo de palavras aqui completamente diferente. Então a gente essa vai ver aqui, patriota, né? Exatamente. Deus, conservador, sou, liberdade, anticristo, cristão, bolsonarista. Patriota em destaque, hein? Conservador e patriota. Olha só. Exatamente. Então, aquele bloqueio, aquela suspensão, ela teve sim um papel muito importante, não necessariamente de impedir que esses usuários falassem, mas foi extremamente prejudicial para a extrema-direita, porque naquele momento a decisão do Alexandre de Moraes, ela fez com que eles ficassem isolados falando para eles mesmos, falando com muito menos usuários do que em outros momentos eles poderiam falar, e claro, lá na ponta de cima dessa linha,
a gente vai ter o Elon Musk sendo impactado porque fãs, a gente está falando aqui de apoiadores de Taylor Swift, apoiadores de K-pop, apoiadores de outros elementos da nossa cultura, pararam de gerar engajamento nessa plataforma. E vale lembrar, diversos pesquisadores estudam isso, que é o peso do fã, do influenciador e do internauta brasileiro nas comunicações e nos trends do mundo inteiro. Então, esse ponto do brasileiro sair do X, ficar apenas à extrema-direita lá, foi algo que fez, digamos, o X, o Elon Musk, ter que repensar a conduta, ir para o cantinho da vergonha ali e tratar de uma forma distinta com a política, com o judiciário brasileiro. Pois é, vou dizer que eu não senti saudades, não voltei, estou super bem sem o X na minha vida. A cabeça agradece, né? Mas olha, tirei um assunto que me incomodava, porque não tinha uma notícia boa, vamos combinar, difícil, hein? Não, sem dúvida, Robes. Ele voltou. O X é uma constatação assim de que ele voltou muito pior. O Elon Musk ele minou basicamente toda a possibilidade de moderação de conteúdo que funcionava de forma muito ruim, mas funcionava. Então hoje, bom, todo mundo que usa, quando abre o para você, vê o que se tornou o X ali, né? Infelizmente, mas é um processo que a gente vai ter que, enquanto sociedade no mundo inteiro, aprender a lidar com isso. Vamos deixar para aquela bolha do lado de lá. Deixa lá. Bastela, um ótimo 2025 para você, viu? Saúde, prosperidade e sucesso para todos. Para todos nós, pessoal. Um abraço até o ano que vem. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Olha só, Rodrigo, 9 minutinhos para 7. Eu já vou chamar agora o professor Lindené Pareto, né, meu querido amigo, para conversar aqui com a gente. E olha só, Lindené, eu tenho quase 2 anos de CL e eu nunca dividi uma tela com você. Então, eu vou dizer para você logo que é um prazerzaço receber você aqui. Eu só te vejo ao vivo ali, mas nunca conversamos juntamente com a nossa comunidade. Pois é. Olha, então, muitíssimo boa noite, uma alegria dividir essa tela com você, com o Viana dividir outras vezes, e Roberta, né, nesse mundo pandêmico e pós-virtual, né, pelo menos, e aí isso é muito mais prazeroso, dividir várias vezes os corredores do ICL com você e os nossos grandes debates. Mas, tenho aqui uma tarefa hoje, né? Qual é essa tarefa hercúlea? Tem, professor, tem uma missão, que é contar para a gente sobre uma instituição que representa um importante tripé na nossa democracia. Eu estou falando do STF, que foi criado aí há mais de 200 anos, logo após a independência do Brasil, como Supremo Tribunal de Justiça, e renomeado como Supremo Tribunal Federal logo depois da proclamação da República. A gente sabe que o STF exerce uma série de competências, sendo que a principal delas é servir como guardião, né? O guardião da nossa Constituição. Agora, nos últimos anos, Lindené, ele tem sido alvo de ataques, né, da extrema-direita e, mais recentemente, se viu envolvido numa quebra de braço com o Congresso por conta de pagamentos de emendas, entre outros assuntos, né? O STF é acusado de legislar muitas vezes. E aí, professor, vou te passar a missão que é contar para a gente como surgiu esse tribunal e quais são os seus principais marcos ao longo desses mais de 200 anos. Olha a tarefa. Olha a tarefa. Primeiro, olá também para o nosso grande público aqui. Salve! Nessa véspera quase de Ano Novo. Estou quase aqui dando adeus ao Ano Velho. Mas falar em velho e novo é falar em história, né, Rô? Então, os historiadores temos mania, o Rodrigo sabe disso, de recuar sempre, né, para explicar a origem de alguma instituição, algum termo, algum conceito. Aí a gente, ao invés de recuar ali no que estava delimitado, os 200 anos de Brasil, a gente recua ainda mais e, de repente, vai parar lá nos hominídeos e conecta os hominídeos, né? Conecta os hominídeos com a corrida espacial do SpaceX e do Elon Musk para Marte, que é sobre isso, no fim das contas, né? Nossos Supremos Tribunais Federais vão dar conta de barrar a sanha autoritária nas democracias liberais de um sujeito como Musk, por exemplo. Eu tenho aqui minhas dúvidas e o meu ceticismo. Mas vamos lá. Em termos de tarefa histórica, né? Na verdade, antes ainda do Brasil independente de Portugal, nós tínhamos os tribunais das relações, né? Que eram tribunais instituídos pela metrópole Portugal, pelas leis manuelinas, filipinas, leis do período colonial, séculos XVI, XVII, até o século XVIII, nessa história do Brasil colonial, que ainda não era esse Brasil que a gente conhece hoje, né? E aí esses tribunais das relações faziam, às vezes, ali de
de cortes da época. E isso, claro, dentro de um antigo regime, onde as leis ainda eram ditadas pela supremacia do rei. Muito que bem. No século XVIII, isso começa a mudar de figura, porque surge o que a gente chama de iluminismo, contestação do antigo regime, contestação do poder absoluto do direito dos reis, e aí surgem as democracias liberais contemporâneas, iluministas, divisão dos poderes, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, e aí vem todo esse sistema, esses mecanismos de pesos e contrapesos das democracias liberais, que, a despeito de terem muitos problemas, foram fundamentais para instituir a era da democracia liberal representativa participativa, que sofre pressões populares de massa o tempo todo de lá para cá, né? A justiça que é cega, enfim, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, já pensando no Brasil colonial, aliás, no Brasil independente, quando Napoleão Bonaparte modifica a história mundial, invadindo toda a Europa e precipitando a fuga da corte portuguesa para o Brasil, o Dom João, aqui no Brasil, assina mais uma carta régia dizendo, bom, precisamos de um tribunal da suplicação. Então, antes do Supremo Tribunal de Justiça do Império do Brasil, que o Pedro I vai decretar, vem a Casa da Suplicação do Brasil no Rio de Janeiro, que era a capital do quê? Da colônia e depois capital do Império e depois capital da República. A foto que vocês estão vendo agora na imagem é a foto do Supremo Tribunal Federal, lá já nos anos 1890, 1900, 1920, quando já era Supremo Tribunal Federal do período republicano brasileiro. Então vamos lá, nós tivemos a Casa da Suplicação do Brasil, nesse período joanino. Aí, a partir de 1824, o Supremo Tribunal de Justiça do Império do Brasil, com 20 e tantos juízes, né? O número de juízes era maior. E, finalmente, em 1890, 1889, 1890, com a proclamação da República e a expulsão da família real, vem o Supremo Tribunal Federal, que é esse que existe até hoje, com esse jeitão, com 11 juízes. Tem algumas curiosidades interessantes, né? Por exemplo, quando Vargas, que o próprio Viana conhece bastante em relação às suas pesquisas, assume o poder em 1930, em 1937 vem o golpe do Estado Novo. Aí tem um tempinho ali em que o Vargas vai chamar esse tribunal de Suprema Corte, imitando os Estados Unidos. Mas depois esse nome cai e volta a ser Supremo Tribunal Federal. Então esse é o breve histórico, e mais uma questão interessante esse mesmo tribunal foi marcado por julgamentos históricos, como, por exemplo, acatar o pedido do Vargas para expulsar a Olga Benário do Brasil, mandando ela para a Alemanha nazista. O Barroso, o atual ministro, bastante progressista, que estudou em Yale, porque esses bacharéis do Supremo, em geral, são bastante generosos na sua formação intelectual, é o país dos bacharéis. Então, em geral, é gente muito elitizada, muito bem estudada. Isso também é um problema para nós, para a democracia, porque parte da rejeição que as pessoas têm ao Supremo Tribunal Federal é por achar esse tribunal muito intelectualizado, muito longe. As pessoas não se sentem representadas naquele tribunal. Não se sentem representadas. Não é a cara do Brasil aquele tribunal. Exatamente. Né? Exato. E aí, você imagina, acho que o desafio aqui, e prometo que é a última coisa que eu falo antes de passar a palavra para vocês, o desafio é pensar o 8 de janeiro do ano passado, ainda estamos em 24, portanto, 8 de janeiro de 23, é pensar que o ódio da extrema-direita, não tinha gente só da elite lá, não. Talvez quem financiasse, mas o povão que estava lá rodando a bandeira, alucinado, tacando coisas do período joanino no chão, e o ódio maior contra o Supremo, né? Do Xandão, do Barroso, da Rosa Weber, da Carmen Lúcia, do Dino agora, né, que entrou recentemente. Esse ódio é porque essas pessoas também não entendem a lógica democrática que opera nesse sistema. No fim das contas, o ódio ao Supremo Tribunal Federal contemporâneo da extrema-direita é porque eles perceberam que é o último bastião, a última muralha democrática contra as ditaduras de autoritarismo. Esse é o ponto. Porque é a partir da contaminação do Supremo Tribunal Federal pelo autoritarismo que você consegue implantar efetivamente um golpe de Estado, como aconteceu na Alemanha nazista, como aconteceu na Era Vargas. Não, eu ia só lembrar que a ditadura militar, Roberta, a extrema-direita hoje em dia fala em caçar. Eles têm como projeto fazer o impeachment, caçar ministros do Supremo Tribunal Federal. A ditadura militar, quando se radicalizou ainda mais em 68 através do AI-5, aposentou compulsoriamente, o que significa
cortou as cabeças, não fisicamente, mas do ponto de vista jurídico, de 3 ministros do Supremo. Aposentou, tirou, porque eram 3 ministros que resistiam à ditadura. Vitor Nunes Leal, importante jurista e também historiador, autor de um dos livros mais importantes sobre o coronelismo no Brasil. Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Então, a extrema-direita, especialmente nessa ala militar que voltou com o bolsonarismo, sempre teve as suas diferenças com o judiciário, e especialmente com o judiciário que faz o papel, que na democracia liberal é o papel de contraponto, de poder contramajoritário, como eles chamam, que é não necessariamente ir na mesma direção em que vão o executivo e o legislativo. Quando o judiciário exerce esta função, a extrema-direita fala, acabou a brincadeira, fecha, caça, acabou com essa turma. Então já houve cassação, eles não fecharam o Supremo, mas cassaram 3 ministros e com isso controlaram o Supremo Tribunal Federal. É isso, é um mecanismo histórico, até no sentido de que, como a gente ainda vive, mesmo em crise profunda, né? Vocês falaram aqui ao longo do programa de hoje, com várias figuras, o próprio Maringoni e Agra e agora o Barcela, a gente ainda vive, mesmo em crise, todos os efeitos da construção dos Estados nacionais liberais, democráticos e representativos que remontam ao século XIX, século em que se criam esses tribunais superiores, nessas cortes supremas, que serão a última instância de decisão dos conflitos de uma sociedade, né? Aí, entre outras coisas e causas, o que a gente vê do Dino, por exemplo, com esse braço de ferro em relação ao Lira e ao orçamento secreto e suas diatribes, né? O que a gente vê em relação ao Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer, isso que é curioso também, né? Outra curiosidade, o diabo mora nos detalhes. O capitão do golpe, como dizia o Ciro Gomes, que é o Michel Temer, capitão do golpe, nomeou Alexandre de Moraes, e eu vi aquela figura tétrica, ele, o José Serra, como ministro das Relações Internacionais, fala, meu Deus, acabou o Brasil. E de repente, não mais que de repente, o Xandão se torna o defensor do Estado Democrático de Direito. Fez o que tinha que ser feito em termos de democracia, né? Ou seja, eu acho que é a primeira vez, efetivamente, na história do Brasil, desde o século XIX, que o Supremo Tribunal, finalmente, num longo prazo, né, depois do golpe de 2016, se comporta como um Supremo Tribunal que defende efetivamente a democracia. Será que isso vai continuar? É isso. Garantista, né? Não, garantista. E até a pergunta, né, Roberto, talvez para o Lindenberg encerrar, qual seria o grande desafio do STF para 2025? Eu tenho um palpite, acho que vocês têm também, né? Qual é o grande desafio, o centro de todo o debate para 2025 no STF? Primeiro eu ou Roberta? Vai você. O convidado tem prioridade. Bom, eu acho que pensando no que eu tinha falado e no que vocês falaram sobre primeiro, vamos lá. Eu acho que o Poder Judiciário, e os ministros lá dos anos 60 diziam isso, inclusive ministros que foram perseguidos pela ditadura, o próprio Vitor Nunes Leal, que lembrou aqui o Rodrigo, que é um cara que inventa a ciência política moderna em termos de pensar o Poder Judiciário no Brasil. Mas o Poder Judiciário é, entre todos os poderes, até pela sua natureza bacharelesca, intelectual e etc., o poder que mais concentra poder, privilégios e, historicamente, se você olhar os presidentes do Supremo Tribunal, ou antes da Casa da Suplicação, ou depois do Supremo Tribunal de Justiça do Império do Brasil, eles são sempre filhos da elite. Sempre. E, claro, eles participam da vida política desde muito cedo. Por exemplo, o próprio Vitor Nunes Leal, mesmo sendo um progressista nomeado pelo JK, tinha sido ministro da Casa Civil do JK. Aí depois você pega um sujeito como o Dino, progressista, excelente, democrata, raiz, digamos assim. O Dino fez doutorado em universidade pública. O Dino foi ministro do Lula. O Dino foi governador do estado do Maranhão. Então, se você pega a história desses sujeitos, mesmo que eles sejam progressistas, é uma história absolutamente elitizada. O primeiro grande desafio do Supremo Tribunal Federal, como de toda a democracia brasileira, popularizar esse processo. Não sei como, quando, mas será que a nomeação desses juízes do Supremo precisa partir só do presidente da República? Então, é uma primeira questão. Outra, popularizar isso significa que o povo conheça, e o STF tem cada vez mais tido essa transparência. Eles são intelectuais. Pega os textos do Barroso, ele cita Edmund Burke, ele cita Mark Bloch, eles são intelectuais, né? Então, também as mulheres agora, né, e esse poder feminino e feminista tendo espaço que nunca teve antes. Então,
popularizar. O povo precisa conhecer que o Supremo Tribunal defende a Constituição e a democracia. E, evidentemente, em 25, né, entre outras coisas, prender o maior genocida da história do Brasil, né? Eu acho que seria... está na berlinda, porque a gente não pode passar pano para esse cara. Eu ia ser bem mais econômico do que o Lindenberg, dizer o principal, né, assim, a principal tarefa do STF é julgar, condenar, botar em cana o chefe do genocídio, o chefe do golpe e os generais que ajudaram a organizar essa tentativa de golpe, que ia nos mandar de volta para um novo AI-5, para uma nova ditadura militar. Nós escapamos por pouco e o Supremo teve um papel fundamental, né, Roberta? Tô louca para ouvir aquela vinhetinha. Tan, 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 tan. É ela, é a assinatura que eu mais espero em 2025 e espero que seja em 2025 para a gente não contaminar as eleições em 2026. Lindenberg, que 2025 seja extremamente amoroso com você, assim como você é com todos nós. Um beijo no seu coração, viu? Obrigado, beijo querido. No meu coração, no coração de vocês. Muito obrigado pela acolhida de sempre. Nosso grande público, feliz ano novo para vocês, a despeito das nossas grandes questões, angústias, né? Vamos transformar essa angústia em obra de arte quando der. E, Rô, um beijo no seu coração. A gente se vê, gente. Valeu, obrigado, Lindenberg. Beijo. Rodrigo, antes da gente finalizar e testar, vou dar o último recado aqui, porque tem a segunda temporada da série A Luta pela Esperança, em que Chico Pinheiro traz uma conversa aí com o Frei Beto e também o pastor René Kivitz, e traz algumas reflexões profundas sobre vários temas bacanas. Vamos falar sobre espiritualidade, o significado do Natal, vamos falar sobre cidadania, política, religiosidade. Vai ser uma reflexão profunda e a gente conta com a sua audiência. Frei Beto, né, um frade dominicano, escritor, autor de mais de 74 livros, conhecido e reconhecido no Brasil e também no mundo. E o pastor René Kivitz é um escritor também e líder da Igreja Batista. E ele ganhou notoriedade, ficou muito conhecido por criticar principalmente a ascensão do conservadorismo no Brasil e também o uso político da fé, ou seja, o mau uso da fé. Para assistir, você tem que assinar o ICL agora mesmo, e aí você vai ter à disposição 4 episódios, além de todos os cursos e todos os documentários que a gente preparou com muito carinho durante todo o ano. Você ainda pode ganhar presente, que são 3 livros, o livro Jesus Rebelde, o livro Santidade e o livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Um do pastor René Kivitz, outro do Frei Beto e outro do padre Júlio Lancelotti. Olha essa trinca de livros e você também ganha 3 cartões comemorativos exclusivos. Então acesse icl.com.br/luta e faça a sua assinatura e venha fazer parte dessa comunidade que a gente tanto gosta, forte, potente, que chega junto com o ICL pelos 4 cantos do mundo, nem só pelo Brasil, né, o Rodrigo? A gente está aí repercutindo e reverberando onde for necessário, onde a nossa mensagem chegar, a gente fica muito feliz e se sente fortalecido por ter essa comunidade aí que joga junto de verdade. É isso, Roberto. A luta pela esperança. A gente segue aqui na semana que vem uma outra equipe de plantão. A Roberta e eu estaremos descansando um pouquinho, né, Roberta? Uma semaninha aí. Uma folguinha, né? Gostosa para a gente recarregar. É isso, fora do ar. Mas a nossa equipe estará presente aqui durante toda a semana que vem, a semana do Ano Novo, nesse mesmo formato, com transmissões aqui especiais, com convidados especiais, até porque o Brasil não para. A gente viu aí, tem Dino, tem Arthur Lira, tudo isso com a nossa equipe na semana que vem. Dia 6 de janeiro eu estou de volta lá dos estúdios do ICL, transmitindo para o Brasil e para o mundo. Gente, da minha parte, Roberta, vou deixar um beijo para você. Obrigado pela parceria nesses dias. Para toda a nossa equipe que está aqui nos bastidores, um monte de gente trabalhando para que a gente possa chegar até você. E para a nossa querida comunidade, desejando um momento de paz aí, de fim de ano. E em 2025, como sempre, né? Luta, esperança, e a gente está aqui com muita informação e análise para você. Valeu, Roberto. Um beijão para todas e todos. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Um beijo para você, para toda a sua família. Um 2025 repleto de alegria, boas notícias e resistência. É preciso resistir. Comunidade, amo vocês. Que 2025 seja incrível, daquele
repleto de boas notícias e quero contar com a companhia de todo mundo aqui no ICL. Beijo no coração, beijo de luz e nos vemos em 2025. Mas na semana que vem tem N1 e N2. Nós estaremos de plantão para você ficar muito bem informado. Beijo no coração. Até a semana que vem. Beijo para todo mundo e para nossa equipe dos bastidores, principalmente. Ó, vocês são incríveis. Beijo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sou Ed Renekiewicz. Participo desta série do ICL, A Luta pela Esperança. Um presente de Natal para você. Tive uma conversa maravilhosa com o Frei Beto, com o Chico Pinheiro. Um momento em que conversamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Desejo para você um fim de ano cheio de alegria, de paz, um Natal abençoado para você e para sua família e espero encontrar você. Vamos lutar juntos por um futuro melhor, por um Brasil melhor, por um Brasil de paz e justiça para todos e todas.